os exercícios eles vão sair desde os mais simples até o mais complexo e a gente vai nessa sequência aí. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala em ponto é exatamente entender aonde que eles ficam no plano cartesiano. Que isso aí vai ajudar a gente a fazer as figuras que às vezes a questão dá em termos de coordenadas, e ele vai pedir um quadrado, um triângulo, a distância do baricentro até um eixo, alguma coisa assim. Então, o mais basicão seria o seguinte, ó, os pontos A, menos 4 e menos 2, e B, menos 2 e 2, pertencem respectivamente aos quadrantes. Qual? Cara, a gente tem que lembrar que quando eu falo em primeiro quadrante, né, o x tem sinal positivo e o y tem sinal positivo. Quando a gente fala em segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo. Terceiro quadrante, o x é negativo, o y é negativo. Quarto quadrante, o x é positivo, o y é negativo. É só a gente olhar em relação ao eixo aqui. Então, no primeiro ponto, está falando que o x vale menos 4 e o y menos 2. Então, a gente pode dizer que é 1, 2, 3. Aqui seria o menos 4 e aqui seria o menos 2. Então, esse aqui seria o meu ponto A. Então, ele está onde? No terceiro quadrante. Já o ponto B, o x está negativo, o y está positivo. Então, seria menos 2 para o x e 2 para o y. Então, ele está aqui. Esse seria o B. O B é o segundo quadrante. Então, a minha resposta seria o quê? Terceiro e segundo quadrante, que está aqui nesse ponto. Beleza? Mas agora que vem a coisa legal. Ele fala assim, ó, o ponto A, que tem as coordenadas m mais 3 e n menos 1, pertencem ao terceiro quadrante. Para os possíveis valores de m e n. Então, a ideia dessa questão é exatamente você pensar aqui, ó. Ele está falando em terceiro quadrante. O terceiro quadrante é esse aqui, aonde o x é negativo e o y é negativo. Então, olha como a gente vai escrever isso. O x não vale m mais 3, e se ele pertence ao terceiro quadrante, ele tem que ser menor que zero. Então, eu sei que o m vai ser menor que menos 3. E a mesma coisa eu vou fazer para o n, ó. N menos 1 menor que zero, porque ele é negativo também. Então, n é menor que 1. Então, a resposta é n menor que menos 3 e n menor que 1. N menor que menos 3 e n menor que 1 está na letra E. Confere? Se eu fizer alguma coisa errada, vocês me falam. Se tiver alguma dúvida, me falem. Ó, a terceira questão fala assim, no triângulo ABC, o A tem 4 e 3 de coordenadas, o B 0 e menos 3, e C é um ponto que pertence ao eixo OX com AC igual a BC. O ponto C tem quais coordenadas? É uma questão de prova. O que a gente pode pensar aqui? Ele falou que o C, olha isso aqui, ó, isso aqui que é importante. O C pertence ao eixo OX, né? Se o C pertence ao eixo OX, você tem que lembrar que as coordenadas do ponto C é 0, ou perdão, é x, droga, é x e 0, porque aí a gente sabe que ele está no eixo x, ele tem coordenada no eixo x, mas não tem coordenada no eixo y. Então, ele também disse o seguinte, que o AC é igual a BC. Se o AC é igual a BC e ele está pedindo as coordenadas do ponto C, a gente pode pensar assim,
Imagine que eu tenha lá uma reta, aonde aqui seria o ponto A, sei lá, vou botar aqui como ponto B, certo? Como o AC é igual a BC, com certeza esse C está no meio, que aí esse pedaço é igual a esse. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a distância entre pontos. Qual é a fórmula da distância entre pontos? A fórmula da distância entre pontos é aquela que diz assim: D é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado. Tá? Se eu for usar alguma nomenclatura diferente da que a Ana Paula usa, vocês me avisam, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Distância de A a C, que é a primeira distância, vai ser as coordenadas, né? Vão ser as coordenadas de A e de C. As coordenadas de a gente sabe que é 4 e 3. E as coordenadas de C seriam x e 0, que é o ponto que eu estou usando. Então, aqui vai ficar x menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado. Então, esse cara aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, mais 9, porque menos 3 ao quadrado vai dar 9. A mesma coisa eu vou fazer com o BC. Então, eu sei que o ponto B ele vai ter coordenada 0 e menos 3, e o C a gente sabe que é x e 0. Então, a distância de BC vai ser raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 3 ao quadrado. Cuidado que vocês erram aqui nesse sinal, tá? Então, aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, porque x menos 0 vai dar x elevado ao quadrado, mais menos vezes menos, mais 3 elevado ao quadrado é 9. Como as distâncias são iguais, eu posso dizer que a distância de AC ao quadrado é igual à distância de BC ao quadrado, porque aí eu não preciso usar essa raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, x menos 4 ao quadrado mais 9 é igual a x ao quadrado mais 9. Então, aqui eu vou usar o quadrado a soma do quadrado, né, ou a diferença do quadrado, que diz assim, ó, quando eu tenho a mais b ao quadrado é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quando é negativo, é só você inverter esse sinal aqui, ó. Quando é menos, esse cara aqui que fica menos. Então, vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 9, é igual a x ao quadrado mais 9. Então, nota aqui o seguinte, ó, esse x ao quadrado corta com esse x ao quadrado, fica menos 8x mais 25 é igual a 9, certo? Quando eu pego o 9 e passo para o lado de cá, vai ficar assim, ó, menos 8x mais 25 menos 9 é igual a 0. Então, menos 8x é igual a 16. Então, eu sei que o x vai ser igual a 16. Aliás, eu vou passar ele para o outro lado, né? Então, vou fazer assim, ó, menos 16. Deixa eu só corrigir aqui. Mais 16 igual a 0. Aí eu pego o 8x, passo para o outro lado,
eu sei que o x vai ser igual a 2. Beleza? Achei o ponto. Então, qual vai ser o meu ponto? A gente não escreveu que a coordenada do ponto C é x e 0? Então, ela vai ficar o quê? 2 e 0. Por isso que a resposta vai estar na letra A. Tranquilo? Ó, o valor de x para que os pontos sejam alinhados. Essa aqui eu já vou fazer da forma que você estava falando. Ó. Se a gente falar assim, ó, os pontos sejam alinhados. Todas as vezes que a gente pedir que os pontos sejam alinhados ou colineares, a gente vai lembrar que o determinante igual a determinante, que é x e 5, menos 2 e 3, 4 e 1. Repete a primeira linha, né, que é x e 5, isso tudo igual a 0. Então, a gente vai fazer esse, e depois esse, certo? Esse aqui é negativo, esse aqui são os positivos e esse aqui são os negativos. Então, vai ficar x vezes 3, 3x. Aí, ó, menos 2 vezes 1, menos 2. 4 vezes 5, 20. X vezes 1, x. Então, menos x porque está no negativo. 4 vezes 3, 12. Menos 2 vezes 5, menos 10. Mas só que é negativo, então vira 10, igual a 0. 3x menos x, 2x. Aí aqui vai ficar 10, fica menos 2, menos 4, mais 16, igual a 0. Tá certo a minha conta? Hein, gente? Vai ajudando aí na minha conta, hein? 2x é igual a menos 16, então x é igual a menos 16 por 2. Então, o x vale menos 8. Cadê? Tá aqui a letra D. Beleza? Lamego, mais rápido? Muito mais rápido, né? Então tá, vamos fazer essa aqui, ó. Essa aqui tem um triângulo. Os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. O comprimento da mediana AM vale quanto? Então, nessa questão aqui, eu quero primeiro mostrar para vocês o triângulo e aí a gente vai ver o que está acontecendo. Ó, o primeiro ponto é o ponto A, que é 0 e 0. O segundo é o 3 com o 7. Não vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o outro seria mais ou menos aqui, que seria o ponto B. E o outro seria o 5. 1, 2, 3, 4, 5, com o menos 1. Seria esse cara aqui. Então, eu poderia traçar esse triângulo assim, ó. Daqui até aqui, daqui até aqui, e esse cara aqui. Fica mais ou menos assim. Só que ele está falando que a mediana ela é de A para M. Né? Então, a gente pode pensar assim, ó. Esse aqui é o ponto C. Como a mediana ela vai de A para M, a mediana ela vai estar no lado BC. Então, essa mediana ela seria mais ou menos aqui, e a gente pode dizer que ela é esse cara aqui, ó. E ele está pedindo a coordenada da mediana, né? Ah, não, comprimento da mediana. Como é que a gente poderia fazer isso aí? Veja bem, todas as vezes que ele estiver falando em ponto médio, como é que eu faço o ponto médio, hein, Lamego? É só pegar
as coordenadas do lado BC e dividir por 2, porque aí eu vou ter o ponto do meio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Se as coordenadas do lado BC, os pontos de B são iguais a 3 e 7, e do C é igual a 5 e menos 1, então é só você fazer isso aqui, 3, aliás, primeiro a gente pode fazer o x, né? Vai ser assim, 5 menos 3 mais... Não, peraí. 1, 2, não. Peraí que eu estou fazendo coisa errada. As coordenadas são 3 e 5, 7 e 1. Então, eu vou fazer isso aqui, 3 mais 5. E a outra coordenada seria o 7 mais menos 1. Meu computador começou a esquentar, começou a dar problema aqui. Deixa eu botar aqui, deixa eu só ligar aqui o ventilador para o meu computador. Agora foi. Aí vai ficar assim, 3 mais 5, 8, divididos por 2, e a outra coordenada é 7 mais menos 1, vai dar 6 divididos por 2. Ou seja, a coordenada do ponto M vai ser 4 e 3. Então, essas seriam as coordenadas do ponto M. Agora, eu vou fazer a distância entre A e o ponto M. Como eu faço isso? Raiz quadrada de... Se é de A a M, o ponto A, a gente sabe que ele é o quê? 0 e 0. Então, vai ficar 4 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. Então, aqui vai dar a raiz de 16 mais 9, que é igual a raiz de 25, que vai ser igual a 5. Então, essa distância vale 5. Beleza? Se a gente for pegar aqui as coordenadas, né, não vai dar mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Se a gente for pegar as coordenadas como ficou tão perfeitinho, aqui é 4, aqui é 3. Foram exatamente as coordenadas que eu encontrei, viu? Então, a resposta seria o 5. Alguma dúvida nesse? Não, né? O número 6, ou sexto problema, fala assim: determine os valores de M pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que o ponto A, B e C pertençam à mesma reta. Então, se eles pertencem à mesma reta, eles são colineares, ou seja, eles estão alinhados. Como é que eu vou fazer, então, isso aqui? Que o determinante vai ser igual a 0, que fica mais fácil. Então, vai ficar assim, 0 menos 1, 3 e M, menos 3, menos 3, e aqui fica 0 e menos 1. Tudo isso igual a 0. Então, esse, depois esse. Então, vai ficar assim, 0 vezes M é 0, 3 vezes menos 3, menos 9, menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. Agora, 0, aí agora vai ficar 0 vezes 3, 0, menos 3 vezes M, menos 3M. Como está no lado negativo, vira mais 3M. 3 vezes menos 1, menos 3, mas é negativo, fica mais 3, igual a 0.
3 com 3, 6. 6 menos 9, menos 3 mais 3m igual a 0. Então, eu sei que 3m é igual a 3 e que m vai ser igual a 1. Beleza? Fácil esse, né? Vou complicar um pouquinho mais, então. Ó. Os valores de m para que os pontos A, B e C sejam colineares. Então, mais uma vez, todas as vezes que ele falar que os pontos são colineares, o que você vai fazer? O determinante tem que ser igual a 0. Então, nesse caso aí, eu vou deixar esse aí para vocês fazerem depois como exercício, senão vai ficar repetitivo. Mas é esse cara aqui que eu vou montar, ó. 2m mais 1, e aqui fica 2. Aqui, menos 6, menos 5, 0 e 1. Aí você repete o 2m mais 1 e o 2, e resolve esse cara aí, beleza? Esse aí eu vou deixar de exercício para vocês, tá? Quem quiser, anota aí. Vou dar um tempinho para você anotar aí esse cara aí. Vou continuar. Olha só, esse cara aí fala assim: considere o ponto A, 1 e 2, e sejam B e C os pontos simétricos a A em relação ao eixo OX e OY, respectivamente. Aí ele fala: a área do triângulo ABC em unidades de área é igual a... Então, a ideia desse problema aí é você fazer essa simetria. O que ele disse? Ele disse que o B ele é simétrico, tá? A, né? Em relação ao eixo OX. E ele falou que o C vai ser simétrico a A em relação ao eixo AY. Certo? Então, o que a gente sabe? A simetria é o cara ao contrário. Então, pensa comigo. Se o ponto A ele tem as coordenadas 1 e 2, o B ele vai ser simétrico ao A em quais pontos? Não é em relação ao OX? Então, ele vai ser o quê? O 1 e o menos 2. Porque se ele vai ser simétrico ao X, quem vai girar o ponto vai ser o eixo Y. Tá? O que vai acontecer com o C em relação ao eixo OY? Quem vai virar é o eixo X. Então, vai ser menos 1 e 2. Então, se a gente for pegar e colocar esses pontos aqui, a gente consegue calcular aqui o triângulo, ó, 1 com 2, esse seria o ponto A. O ponto B vai ser 1 com menos 2, então esse aqui seria o ponto B. E o ponto C vai ser o menos 1 com 2, que seria esse cara aqui. Se a gente for ver, ó, o triângulo está formado aqui, ó. Esse é o triângulo. E a gente vê que esse triângulo é o quê? É um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, a gente pode calcular a área dele como cadê? Aqui. A área do triângulo é o quê? Base vezes a altura por 2. Como eu desenhei aqui, a gente sabe que daqui a aqui vale 2 e aqui vale 1, 2, 3, 4. Aí é fácil, né? Que eu vou botar assim, ó. A área vai ser 2 vezes 4 divididos por 2, e isso aqui vai me dar 4.
Aí você fala, Bola, mas na prova eu não tenho nem uma régua, nem uma malha quadriculada para eu desenhar e fazer dessa forma. Beleza, então você vai pensar assim, a área é igual ao módulo do determinante dos pontos divididos por 2. E qual é o determinante que eu vou usar? Usando os 3 pontos, né? No nosso caso vai ficar 1 e 2, 1 e menos 2, menos 1 e 2. Repete a primeira, que é 1 e 2, e faz o determinante. Então, vai ficar, ó, esse. Então, fica 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Agora, eu vou fazer ao contrário, ó. 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes menos 2, dá 2. Só que é ao contrário, vai dar 2. Menos 2. E 1 vezes 2, 2. Então, vai dar menos 2. Então, aqui vai ficar, esse cara eu corto com esse, então vai ficar 2, 4, 6, 8. Então, o meu determinante vai dar 8. Então, eu sei que a área vai ser 8, né? Aqui é menos, mas como é módulo, então vai ficar mais 8 divididos por 2. Isso vai dar 4. Então, tá vendo? Se eu tiver a figura, eu uso a fórmula normal. Se eu não tiver a figura, é só você falar que é o determinante divididos por 2. Beleza? Vamos pensar em outro problema dessa forma também, ó. Um triângulo tem os vértices de P, Q e R. Sabendo que a área do triângulo é 20, calcule a abscissa do ponto R. Então, aqui também, eu vou fazer o quê? Ele não está falando em área do triângulo. Eu não posso usar a fórmula porque eu não tenho a malha quadriculada para desenhar certinho e eu também não tenho essa coordenada. Então, eu não posso fazer. Então, o que eu vou fazer? A área é igual ao módulo do determinante divididos por 2. Então, o determinante vai ser 2 e 1, 2 e 5, x e 4. E repete a primeira, que é 2 e 1. Então, o determinante vai ser esse e esse. Então, fica 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 4, 8, x vezes 1, x. Agora, eu vou fazer o outro, ó. 2 vezes 1, 2. Então, menos 2. 5 vezes x, 5x. E 4 vezes 2, 8. Isso tudo, a gente pode dizer o seguinte, ó, vai ficar 10, 18, esse 8 eu posso cortar com esse. Então, vai ficar 10 menos 2, 8 menos 5x, 4x. Então, menos 4x. Aí, agora, o que eu vou fazer? Se ele disse que a área do triângulo é 20, vai ficar assim, ó, 20 é igual a 8 menos 4x divididos por 2. Então, aqui, eu tenho que lembrar o seguinte, quando acontece de ter uma função no lugar do determinante, a gente vai fazer um com sinal positivo e o outro com sinal negativo, tá? Que aí a gente vai ter os valores que o problema está pedindo. Então, vai ficar assim, ó. Vou até fazer mais aqui embaixo. 40, porque 2 vezes 20 vai dar 40, é igual. Então, o primeiro eu vou fazer assim, ó, menos 8 menos 4x, e o outro eu vou fazer assim, ó, 40 é igual a mais 8 menos 4x, tá? A gente faz dessa forma. Então, vai ficar assim, 40 menos 8 é igual a menos 8,
mais 4x. Então, vai ficar 40 mais 8 é igual a 4x. Então, eu posso dizer que é 48 divididos por 4 vai dar x. Então, x vai ser igual a quanto? 12, não é? Porque 48 por 4 dá 12. Esse cara aqui vai ficar assim, 40 é igual a 8 menos 4x. Então, 40 menos 8 é igual a 4x. 40 menos 8 vai dar 32, é igual a menos 4x. Aqui a gente inverte de lado o 4x com 32. Então, vai ficar assim, 4x é igual a menos 32. Então, x é igual a menos 32 divididos por 4. X é igual a menos 8. Então, a gente tem os dois valores, 12 ou menos 8. Por isso que a resposta vai estar na letra E. Beleza? Tranquilo esse. Ó, outro que a gente também pode ter é o seguinte, ó, no triângulo ABC, determine o valor da base média relativa ao lado AB. A Ana Paula, ela chegou a falar em base média com vocês, não chegou? Oi? Não sei, eu preciso ver o que é para eu tentar lembrar. Tá, então, Não sei muito. foi bom eu ter feito essa malha quadriculada. Vamos marcar os pontos, ó. Esse aqui é o ponto A, o ponto B é 1, 2, 3, 4, 1, 2. Esse aqui seria o ponto B, e o ponto C é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, vai dar um triângulo horrível. 1, 2, 3, 4. Quase que esses pontos estão... Eu marquei certo. Marquei 0, 0. Esse aqui seria o ponto C. 0, 0. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Gente, vai dar um triângulo horrível isso aqui. Deixa eu fazer até um traço mais fino aqui. Ó, vai ser do A ao B, do A ao C e do C ao B. Nossa, olha que triângulo apertadinho. Deixa eu fazer assim, ó. Se eu fizer um triângulo assim, para não ficar muito... Porque eu precisava dessa figura maior. Olha só, a base média é exatamente esse cara aqui, ó. Aonde a gente sabe que a base média ela vai ser exatamente a metade desse segmento. Por exemplo, se aqui é A, B, C, e eu chamar essa base aqui de base MN, o que a gente sabe? Que lá da fórmula de base média, né, a base média ela vai dividir esse cara aqui em pedaços iguais. E esse cara aqui é a metade desse cara aqui. Vocês lembram disso? Ana Paula chegou a falar isso com vocês, não sei se ano passado. Lembram, não? Eu não sou muito parâmetro. Mas você já viu alguma coisa parecida?
coisa parecida com isso, assim, já vi uns. Tá. Então, olha só. Como é base média, esse comprimento sendo igual a esse, eu posso dizer, então, que a coordenada do ponto M vai ser o ponto A mais o ponto B divididos por 2, e a coordenada do ponto N vai ser igual a B mais C divididos por 2. Aí, depois que a gente acha essas coordenadas, a gente faz a distância entre esses dois pontos. Então, eu poderia dizer que isso aqui é assim. Quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B em relação a XY? Ó, deixa eu pegar aqui. O A, ele é 0 e 0. E o B, ele é 4 e 2. Então, eu vou fazer assim, ó, 0 mais 4, depois 0 mais 2, divididos por 2. Eu vou fazer direto, tá? Ó, 0 mais 4, 4. 4 divididos por 2 vai dar 2. 0 mais 2, 2. 2 divididos por 2 vai dar 1. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Agora é entre B e C. O B vale 4 e 2 e o C vale 6 e 4. Então, vai ficar 4 mais 6 mais 2 mais 4. Tudo isso divididos por 2. Então, aqui vai ficar 4 mais 6, 10, divididos por 2, 5. 2 mais 4, 6, divididos por 2, 3. E 3 é só eu fazer a distância entre o ponto M e o ponto N. Então, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 5 menos 1 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado. Então, essa distância de M a N vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, 16, mais 2 vezes 2, 4. Não é isso? 2 vezes 2, 4. Então, eu sei que distância de M a N vai ser igual a raiz quadrada de 20. Certo? Errei conta? Dá uma conferida aí. 0,402. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2. 4 com 6. 10, 5. 2 mais 4, 6, 3. Isso aí. Tá tudo certinho, não tá? Tá, né? Beleza. Então, essa seria a distância que ele está pedindo, né? Que ele quer determine o valor da base média, ou seja, quanto que vale esse cara aqui. Show? Agora, essa questão aqui eu achei interessante porque ela botou isso aqui na lista de exercício de vocês. Eu não sei nem se ela resolveu essa questão com vocês. Ela botou assim, ó, acha as coordenadas do baricentro do triângulo. Todas as vezes que o problema pedir baricentro e falar das coordenadas do baricentro, você vai dizer assim, a coordenada x do baricentro vai ser igual a x1 mais x2 mais x3, se for um triângulo, soma-se as três coordenadas e divide por 3. E o y do baricentro vai ser o y1 mais o y2 mais o y3 divididos por 3. É assim que a gente acha as coordenadas do baricentro. Ela chegou a falar isso com vocês? Beleza. Então, o x do baricentro vai ser igual... Vamos pegar as coordenadas aqui, né? Ó, 0 mais menos 1
mais 2 divididos por 3. Então, aqui vai ser menos 1 mais 2, vai dar 1/3. Então, a primeira coordenada é 1/3. E o y do baricentro vai ser 0 mais 0 mais 3 divididos por 3. Então, isso aqui vai ser 1. Então, a gente sabe que a coordenada vai ser 1/3 e 1. 1/3 e 1 está na letra B. Beleza? Esse é o último da primeira lista. Ó, em um triângulo ABC, A é o vértice, B é outro vértice e G é o baricentro. Então, o terceiro vértice do triângulo é... Aqui, a gente vai ter que pensar, de novo, como se fosse o baricentro. O que a gente sabe do x do baricentro? x1 mais x2 mais x3, divididos por 3. E o y do baricentro vai ser igual a quem? y1 mais y2 mais y3 divididos por 3. Só que ele disse que o baricentro tem coordenada 1 e 1. Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 é igual a 4 mais menos 3 mais x, divididos por 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, é igual 4 menos 3, 1 mais x. Então, eu sei que o x vai ser 3 menos 1, o x vai ser igual a 2. Ok? Aqui vai ficar, 1 também, né? Então, vai ficar 1 é igual a 2 mais 2 mais y divididos por 3. 3 vezes 1, 3, é igual a 4 mais y. Então, eu sei que o y vai ser igual a menos 1. Então, a minha coordenada é 2 e menos 1. 2 e menos 1 está na letra A. Beleza? Ó, em cada caso, calcule o coeficiente angular e linear da reta que passa pelos pontos dados e faça o gráfico correspondente. O que você tem que lembrar? Que a equação reduzida da reta, ela é y igual a mx mais n. Bom, quem é o m? É o coeficiente angular. O coeficiente angular, que é o m, ele é calculado com ΔY sobre ΔX, ou seja, y menos y0, x menos x0. Quando a gente fala no n, eu estou falando do coeficiente linear. O coeficiente linear é quando a reta corta o eixo y. Tá? Então, você só lembrar desse cara aqui. Muitas das vezes a gente não precisa nem fazer a conta do coeficiente linear quando a gente tem a reta pronta no gráfico. Nesse caso aqui eu não tenho, então eu tenho que construir. Beleza. Agora, veja bem, eu posso fazer o coeficiente angular, né, montar a equação e construir no gráfico também. Para eu fazer a construção da reta, eu posso fazer de duas maneiras diferentes. Eu tenho o método Lamego, que é o método mais rápido, e eu tenho o caminho mais longo. O caminho mais longo seria eu descobrir o coeficiente angular, pegar o ponto do y, substituir aqui, achar o valor de n e montar a reta. Dá muito trabalho, eu não gosto de fazer dessa forma. Como é que eu vou montar esse cara? Método Lamego. Qual é o método Lamego? A gente vem aqui, coloca os valores. Ó, menos 2 e 0. Aqui eu coloco o x, aqui eu coloco o y.
e aqui já me sai a equação da reta pronta. Ó, 1 e 0. Tá? Tudo isso, lembrando que dessa forma eu igualo a zero. Aí vai ficar assim, ó. 1 vezes 0, 0. Menos 2 vezes y, menos 2y. X vezes 0, 0. O outro lado vai ficar menos 2 vezes 0, 0. X vezes 0, 0. 1 vezes y, y. Tudo isso igual a 0. Resolvendo isso aqui, vai ficar o quê? Menos 3y é igual a 0. Então, eu sei que o y vai ser igual a 0. Opa, essa é a equação da reta? É a equação da reta. Oi. Tem que igualar a matriz a zero. Todas as vezes que eu quiser construir a equação da reta. Então, olha só, nesse caso aqui, esses pontos, eles me deram uma equação que passa pelo 0, 0. Então, ela simplesmente vai estar onde? Em cima do eixo x. Sacou? Se o y é 0 e o x é 0, ela está aqui. Então, essa reta ela vai ser todos os caras dos números reais. Agora, vamos fazer essa aqui. Ó, essa aqui vai ficar assim, ó, 1 e 2, 2 e 1, x e y, aqui é 1, aqui é 2, igualei a 0. Vamos fazer as, ó, 2 vezes 2, 4, 1 vezes x, x, 1 vezes y, y. Aí, veja bem, como eu fiz ao contrário, eu vou botar assim, tá? O menos do lado de fora, que a gente pode fazer dessa forma aqui também. Vamos lá, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes y, 2y. 2 vezes x, 2x. Tudo isso igual a 0. Aí aqui vai ficar assim, ó. Menos 4, menos x, menos y, mais 2, mais 2y, mais 2x, igual a 0. Então, agora a gente faz menos 4 mais 2, menos 2. Menos x mais 2x, mais x. Menos y mais 2y, mais y, igual a 0. Essa aqui seria a equação geral da reta, tá? Então, quando ela pedir a equação geral da reta, é essa aqui. Mas se ela quiser a equação reduzida da reta, é só você isolar o y. Então, vai ficar assim, ó, y é igual a menos x mais 2. Então, é essa aqui. É a equação reduzida da reta. Beleza? Oi. Não é vezes da matriz? Não é um vezes o outro? Sim. Um vezes 1 deu 2. Hã? Aqui no seu 1 vezes 1 deu 2. 1 vezes 1 deu 2? 1 e 1. 1, 2, 2, 1. Aí na hora que você multiplicou, você botou ele como 2, não? Na segunda? 1 vezes 1, 1. Você botou como 2, não? Aqui, né? É, eu errei. É verdade. Eu me empolguei. Muito bem, muito obrigado. Se não é você, eu tinha feito errado, ó. Então, vai ficar o que aqui? Aí aqui não é 4. Aqui é 4, aqui é 1. Acho que vai mudar. Viu? E aqui não é do menos 2. Aqui é 3. Então, aqui seria 1, aqui seria 3 e aqui seria 3. É isso? Então, se a sua ficou assim, tá certo. Lamego não fala nada. Lamego não fala nada. Eu ia resolver o negócio errado. A minha também ficou assim.
A minha também ficou assim. E por que você não falou que eu estava fazendo conta errada? Eu fiquei com vergonha. Ah, para. Não, eu só falei porque eu tava com medo de ser some e eu ter feito tudo errado, inclusive Não. do Pedro, né? Confere as minhas contas. Tá? Vai conferir nas contas comigo, senão eu posso escrever coisa errada e eu quero ver. Tá? Entendeu? Mas aí você entendeu aqui a diferença entre uma equação e outra. Não, isso aí sim, é porque na hora que eu fui fazer o 3, você tinha dado os dois, porque não coisa, mas aí tá certo. Então. Beleza. Olha só, a número 2, ele fala assim, encontre as interseções dessas retas com os eixos coordenados. Então, quando ele está pedindo interseção com os eixos coordenados, todas as vezes que ele estiver falando disso, a gente vai lembrar o seguinte, no eixo X, deixa eu fazer aqui, ó, no eixo X, a coordenada que eu vou ter vai ser X e 0, porque ela só vai cortar o eixo X. A mesma coisa eu posso falar do eixo Y. Qual é a coordenada do eixo Y? 0 e Y. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir esses valores aqui. Entendeu? A primeira não é y é igual a 2x mais 3? Então, vai ficar assim, ó, y é igual a 2x mais 3. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou dizer que o y vale 0 e depois eu vou dizer que o x, né, vale 0, que aí eu vou encontrar as coordenadas aqui. Então, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, 0 é igual a 2x mais 3, então eu posso dizer que 2x é igual a menos 3, x é igual a menos 3 meios. Achei a coordenada x. Agora eu vou fazer com 0, olha só. Y é igual a 2, que multiplica 0, mais 3. Então, eu chego à conclusão que o y vale 3. E aí, eu cheguei à minha coordenada para essa reta aqui. Quais são as coordenadas? Menos 3 meios e 3. O que eu fiz? Apliquei esse ponto aqui, depois apliquei esse ponto aqui. Entendeu por que a gente faz assim? Quando o y é igual a 0, o x, que é esse x aqui, vai ser menos 3 meios. Quando o x é igual a 0, como eu apliquei aqui, eu vou achar o valor daquele y. A mesma coisa vocês vão fazer com essa aqui, ó. Y é igual a menos x mais 1. Então, fica como exercício. Primeiro, como y é igual a 0. Segundo, quando x é igual a 0. Beleza? Faço uma para mim e a outra para vocês fazerem em casa aí, tranquilo. Tá? Posso passar para a próxima? Oi. Tem como ele me pedir interseção sem ser de eixos coordenados? Interseção de retas, tem sim. Eu vou fazer isso agora. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Exatamente o que você está falando, ó. Eu quero os pontos da interseção das retas, tá? Depois, eu botei outro que a equação da reta que tem coeficiente angular. Depois, quando as retas são paralelas. E depois, quando as retas são perpendiculares. Eu fiz separado isso aí em casos diferentes para a gente ficar mais fácil de entender. Tá? Olha só. Aqui ele pergunta, determine em cada caso os pontos de interseção das retas. O que ele quer? Ele quer saber qual é o ponto em que uma reta passa por outra, onde elas se intercedem. Então, quando ele falar em interseção das retas e ele pedir os pontos, é a coisa mais tranquila de fazer. Você vai fazer isso aqui, ó. Y é igual a 2x mais 3 e y é igual a 1 menos 2x. Montou o sistema. Montou o sistema,
resolve o sistema. Aí, a gente tem que organizar, porque isso aqui ficou meio desorganizado. Você pode escrever assim, ó, y menos 2x menos 3 igual a 0, e a de baixo vai ficar y mais 2x menos 1 igual a 0. Passei esses termos para o lado do y. Aí agora eu uso o método da soma. E aí a gente vê que esse cara com esse cara some, né? Menos 2x mais 2x some. E aqui ficou 2y menos 4 é igual a 0. Então, eu sei que y vai ser 4 divididos por 2. Então, eu sei que o y vale 2. Achei o valor de y. Agora, eu vou achar o valor de x. Então, eu posso usar ou essas equações que eu organizei, ou uma dessas duas aqui de cima. Então, eu vou fazer com essa aqui, por exemplo, ó. Vai ficar 2 é igual a 2x mais 3. Então, 2 menos 3 é igual a 2x, menos 1 divididos por 2 é igual a x. Então, eu cheguei às coordenadas, que é menos 1 meio e 2. Beleza? Difícil? Não? Aí, olha essa aqui. Você vai fazer a mesma coisa para essa letra B, tá? Fica como exercício para casa. Porém, o que eu quero mostrar a vocês é exatamente a letra C, que eu achei que é interessante. Olha só a letra C. Tá assim, ó, 1 menos x menos y igual a 0. Essa aqui eu vou organizar de forma que ela fique igual a essa aqui, ó. Ali vai ficar assim, 4 menos 4 mais x mais y igual a 0. Só passei o menos 4 para cá. Então, ó, menos 4 mais x mais y igual a 0. Se eu usar o método da soma, o que vai acontecer aqui? O x some e o y some. O que eu fizer aqui, sempre o x e o y vão sumir. Então, vai ficar assim, menos 3 é igual a 0. Então, todas as vezes que você tiver no sistema e o sistema for impossível, ou seja, 3 não é igual a 0 nunca. Sabe o que significa isso? Que essas retas, elas são paralelas. Tá? Então, só isso para você identificar. Show? Vamos fazer o próximo. Ó, encontre a equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular igual a 2. Então, o que a gente sabe? Que o ponto P ele é 3 e 0, e o coeficiente angular é igual a 2. Então, o que a gente tem que lembrar? Que y é igual a mx mais n, coeficiente angular, coeficiente linear. O coeficiente linear é aonde corta o y. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui e vou escrever minha equação, ó. Y é igual a mx mais n. Eu sei que o meu y vale 0 no ponto que ele deu, não vale? Ó, 0. Quanto que vale o meu m? 2. Quanto que vale o meu x? 3. Então, eu acabo de encontrar o coeficiente linear. O coeficiente linear vai ser igual a menos 6. Como ele quer a equação da reta, a gente vai escrever o quê? Y é igual a 2x menos 6.
essa é a equação reduzida. Ah, Bola, mas ele não falou se é a reduzida ou a equação da reta. Então, você pode escrever assim, ó, y menos 2x mais 6 igual a zero. Equação geral da reta, equação reduzida da reta. Entendeu? Bem tranquilo. Ó, outra. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 3 e é paralela à reta de equação x mais y mais 2 igual a zero. Certo? Então, qual é a primeira coisa que você vai pensar? As retas são paralelas. Se as retas são paralelas, você tem que lembrar que o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular de 2. Tá? Então é isso. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Então, se eu pegar essa reta aqui e organizar, vai ficar assim, ó. Equação reduzida, você tem que lembrar que é só isolar o y. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a menos x mais 2. Aí, olha a comparação que eu vou fazer aqui, ó. Y é igual a mx mais n. O que a gente acabou de descobrir? Que o coeficiente angular dessa reta aqui é menos 1. E o coeficiente linear é 2. Ok? Aí, se as retas são paralelas, o coeficiente angular da reta 1 vale quanto? Menos 1 também. Então, agora, olha o que eu sei. Que o coeficiente angular da primeira reta também vale menos 1. Qual é o ponto que eu tenho? 2 e 3. Aí, eu vou fazer o mesmo processo anterior. Qual é o mesmo processo do exercício anterior? Y é igual a mx mais n. O y vale quanto? 3 é igual coeficiente angular, que é menos 1. O x vale 2 mais n. Então, fica 3 é igual a menos 2 mais n. Então, 3 mais 2 é igual a n. N é igual a 5. Show! Agora, eu vou escrever a equação da outra reta que ele quer. Vai ficar o quê? Y é igual a menos 1, que é o nosso coeficiente angular, x mais 5. Como a gente não costuma escrever menos 1x, eu vou escrever assim, ó. Y é igual a menos x mais 5. Que é exatamente a equação que é paralela a essa aqui. Oi? O meu y for negativo, o x do 2 não. Ali no comecinho. Aqui? Eu isolei o y. Então, eu passo o x para lá e... Olha, de novo. Pô, Lamego, de novo, Lamego. Sério mesmo? Ó, tá certo, Manu. É o menos 2 e o menos x. Então, esse cara aqui é menos 2. Lamego, agora eu te desculpo. Eu botei y igual a menos x menos 2, e na hora de fazer eu fiz 3 igual a menos 1 vezes 2. Então tá. Aqui eu te desculpo dessa vez. Mas você viu que aqui, graças a Deus, não influenciou na conta inteira, né? Que a gente só precisava do coeficiente angular. Beleza? Vamos para o próximo? Ó, encontre a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta. Então, o que a gente tem que lembrar?
Todas as vezes que eu tiver uma reta perpendicular, a gente tem que lembrar o seguinte. Eu lembro que eu vi no livro, acho que foi com o Diogo, foi com o Diogo ou com o Gabriel, alguém assim, que lá no livro de vocês ele colocou todas essas propriedades. Quando a reta é perpendicular, você tem que lembrar que o coeficiente angular de 1 vezes o coeficiente angular de 2 vai ser igual a menos 1, tá? Então, lembra disso. Quando ele pede retas perpendiculares, coeficiente de 1 vezes o coeficiente de 2 é igual a menos 1. Onde que a gente começa? A gente vai pegar essa reta aqui e vai organizar. Vai ser o quê? Y é igual a menos x menos 2. Acertei, Manu? Agora tá certo? Tá? Então, o que a gente tem que tá, né? Agora fica mx mais n. Então, o que a gente sabe? Que o m dessa reta é igual a menos 1 e o n é igual a menos 2, certo? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu preciso, para a primeira reta, a gente sabe que o ponto é igual a 2 e 3. E o coeficiente angular, qual vai ser? Eu uso a propriedade. Vai ficar m1 vezes menos 1 é igual a menos 1, né? Ó, aqui é menos 1, estou substituindo aqui na minha relação. Aí vai ficar m1 é igual a menos 1 divididos por menos 1. Menos 1 divididos por menos 1, eu sei que o coeficiente angular vai ser 1. Então, aqui deu 1. Aí eu pego a equação reduzida, que é mx mais n, e substituo os valores. Ó. 3 é igual a 1, que multiplica 2, mais n. Então, 3 menos 2 é igual a n. Então, eu sei que n é igual a 1. Usando a forma reduzida, vai ficar y é igual a 1x mais 1. Ou seja, y é igual a x mais 1, que é a equação reduzida da reta, que é perpendicular à reta que ele deu. Entendeu? Difícil não, né? Ela pode também cobrar, em vez de ela dar a equação, ela dá os pontos, ó. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta que passa pelos pontos tal e tal. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando a reta é perpendicular, M1 vezes M2 vai ser igual a menos 1. Ah, mas eu tenho que achar a equação da reta que passa por esses pontos. Como é que a gente acha a equação da reta que passa por esses pontos? A gente vai fazer o quê? O determinante, ó. Menos 2 e 1, 3 e menos 1, x, y, repete o menos 2 e o 1. Tudo isso igual a 0. Então, agora a gente vai ter para cá menos 2 vezes menos 1, vai dar 2. Mais 3 vezes y, 3y. Mais x. Agora são os negativos, ó. Menos 2 vezes y, menos 2y. Então, vai ficar menos, com menos vai dar mais 2y. X vezes menos 1, menos x. Mas como é menos, vira mais x. 3 vezes 1, 3. Como é menos, vira menos 3. Então, vai ficar, ó, 3y mais 2y, 5y.
x mais x mais 2x. 2 menos 3 menos 1 igual a 0. Sim? Então, agora eu vou fazer a reduzida dessa reta. Vai ficar 5y é igual a menos 2x mais 1. Então, eu sei que o y vai ser menos 2x sobre 5 mais 1/5. Certo? Aí, o que a gente sabe a respeito dessa reta aqui? A gente sabe, a gente sabe a respeito dessa reta aqui que o m ele equivale a menos 2/5 e o n vale 1/5. Correto? Agora eu vou aplicar a propriedade para achar o coeficiente angular da primeira reta que passa nesse ponto. Então, vai ficar assim, ó, m1 vezes menos 2/5 é igual a menos 1. Então, eu sei que o m1 vai ser menos 1, que divide menos 2/5. Aqui, você tem que lembrar que menos divididos por menos dá mais. Então, vai ficar, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, eu sei que o coeficiente angular da primeira reta vai ser 5/2. Agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no exercício anterior. Ó, o ponto vale 2 e 0. E o coeficiente angular é 5/2. Então, equação da reta, mx mais n. Então, fica, quanto que vale o y? 0. 0 é igual a 5/2 vezes o x, que vale 2, mais o n. Então, esse 2 some com esse 2, vai ficar assim, 0 é igual a 5 mais n, então n é igual a menos 5. Achei o n. Agora eu faço a equação da reta. Y é igual a mx mais n. Então, y é igual, vamos lá, o m vale 5/2. Então, 5/2 de x menos 5, que é a equação da reta que a gente quer. Beleza? Só dá um pouquinho mais de trabalho, mas a ideia é sempre a mesma. Repito, o que vocês têm que guardar, tá? Se a Ana Paula deixar colocar no quadro, vocês têm que colocar o seguinte: quando a reta é paralela, M1 é igual a M2. Quando a reta é perpendicular, M1 vezes M2 igual a menos 1. Beleza? Ó, outra questão fala assim: dado os pontos A e B, encontre o lugar geométrico de todos os pontos do plano que são equidistantes. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo exatamente uma equação da reta que dá essa distância. Ele quer um ponto, né? Ele quer um ponto no plano. Então, o que eu vou fazer? A distância de A até esse ponto vai ser igual à distância de B até esse ponto. Como é que a gente faz a distância entre pontos? Distância entre pontos é igual a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Lamego, você já fez isso aí por determinante? Eu também não, eu uso assim. É porque eu perguntei e de repente você fazendo assim seria mais rápido. Geralmente, quando é questão de equidistante, eu não fiz muito ainda. Mas, geralmente, quando eu faço por distância. É melhor. Eu não faço por matriz, tá? Eu não sei nem se dá certo.
Provavelmente não, porque eu só vou ter 2 pontos. Não, não dá. Acho que não vai dar enredo, não. Então, olha só. Vai ficar assim, distância de A a P vai ficar raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Certo? A distância de BP vai ser x menos, cuidado para não errar aqui, tá? Bota o número negativo entre parênteses, mais y menos 1 ao quadrado. Agora tem que resolver esse cara todo aí, né? Vai ficar o quê? A distância de AP ao quadrado é igual à distância de BP ao quadrado. Então, a gente vai ter que x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado vai ser igual a x mais 3 ao quadrado, porque menos vezes menos vai dar mais y menos 1 ao quadrado. Cara, isso vai ficar grande, hein? Vamos lá. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. É igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso tá certo? Confere aí para mim. Agora a gente faz a simplificação. X ao quadrado, y ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado. Sempre eles vão sumir. Se não sumir é porque errou aí na sua conta. Então vai ficar assim, ó. Menos 2x, menos 4y, mais 5 é igual a 6x, menos 2y, mais 10. Confere minhas contas aí, Manu. Manu é a rainha da conta. Que Lamego errou igual a mim. Lamego é fraco. Hoje eu tô fraco, hoje eu não tô bom em matemática, não. Ah, tá bom. Meus dias de matemática são só dias de prova. Ah, entendi. De resto eu não me dou bem, não. Né? Então agora eu vou botar esses caras tudo para um lado só. Vai ficar, ó, menos 2x, menos 4y mais 5. Aí agora inverteu, ó, menos 6x, mais 2y, menos 10, igual a 0. Menos 2x com menos 6x, menos 8x. Menos 4y mais 2x, menos 2y. Mais 5x menos 10, menos 5 igual a 0. Então, achamos a equação geral. Ele pediu o quê? A equação. Ele não falou nada. Né? Então, a gente pode fazer a reduzida? Vamos botar a reduzida? Vai ficar assim, ó. Confere o sinal aí para mim, Manu. 2y é igual a menos 8x menos 5. Porque eu passei o menos 2 para o outro lado. Então, fica y é igual a menos 4x menos 5 meios. Assim, ó. Distância do ponto até a reta é o módulo, tá? De AX do ponto mais BY do ponto mais C divididos pela raiz quadrada de A ao quadrado
mais b ao quadrado. Como é que eu gosto de fazer isso? Eu faço assim, ó, distância vai ser igual módulo. Qual é a equação que eu tenho? É essa aqui, ó, 2x mais y menos 1. Fechei. Raiz quadrada de, o a vale 2, então 2 ao quadrado, mais, aqui é 1, então 1 ao quadrado. Aí, se você for notar, a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. No lugar do x e no lugar do y, eu vou usar esse cara aqui, ó. Então, aqui vai ficar menos 1 e aqui vai ficar 2. Entendeu a minha substituição? Aí, aqui vai ficar assim, ó. Distância vai ser módulo 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, menos 1, divididos por 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1. Então, aqui vai ficar módulo de menos 2 mais 2, sumiu. Então, aqui ficou módulo de menos 1 sobre raiz de 5. Então, fica 1 sobre raiz de 5. Não posso ter raiz embaixo, então eu racionalizo os dois por raiz de 5. Então, vai ficar o quê? Raiz de 5 sobre 5. Beleza? Vamos fazer outro um pouco mais complexo. Ó, cadê? Calcule a distância do ponto à reta que passa por 2 pontos. Então, aqui é o seguinte, o processo é o mesmo, só que ele não deu a equação. Então, eu vou usar esses pontos aqui para calcular a equação da reta. Como é que eu calculo a equação da reta que passa por 2 pontos conhecidos? Determinante. Então, vai ficar menos 2, 3, 2, 1, xy, tá? Aí aqui, menos 2 e aqui 3. Tudo isso igual a 0. Aí a gente vai fazer assim, ó. Esse. Então, fica menos 2 vezes 1, menos 2. 2 vezes y, 2y. X vezes 3, mais 3x. Agora vem os caras negativos, que seria esse e esse. Esse aqui. Deixa eu voltar ali e fazer assim, ó. Esse aqui. Então, vai ficar 2 vezes 3, menos 6. X vezes 1, menos x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Então, vai ficar mais 2y igual a 0. Tá certo aí? Hein, gente? Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 menos 6, menos 8. 2y com 2y vai ficar 4y. 3 menos x, mais 2x. Então, mais 2x igual a 0. Agora eu tenho a equação geral da reta, vou achar a reduzida da reta. É só isolar y. Então, vai ficar 4y é igual a menos 2x mais 8. Confere para mim a conta dos sinais aí. Tá certo? Então, y é igual a menos 2x sobre 4 mais 8 divididos por 4. Então, y vai ficar menos x sobre 2, certo? Mais 2. Essa é a equação da reta. Foi? Agora eu vou aplicar a fórmula. Né? O que a gente sabe? Que a distância vai ser igual a módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C, tudo isso, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado.
Então, é só botar esse cara aqui agora. Né? Ó, a gente tem ela inteira aqui, não tem? Ó. Então, não, tá aqui ou tá em cima? Tá em cima. Vamos pegar de cima que é mais fácil. Ó, vamos pegar essa aqui, ó. Vai ficar módulo de 2x mais 4y menos 8 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí a gente vai apagar esses caras aqui, né? Ó, esse aqui e esse aqui, e botar os pontos que a gente vai usar, que é o 4 e o menos 2. Então, vai ficar D é igual a módulo de 8 menos 8, tá certo isso? Deu um monte de 8. É? Então, vai ficar 4 mais 16. Isso aqui vai ficar menos 8 divididos por raiz de 20. É isso, Manu? Ah, agora a gente vai ter a parte mais fácil, ó. D é igual a 8. Raiz de 20 é 4 vezes 5, não é? Vamos botar aqui, ó. 20 não é igual a 4 vezes 5? Então, a raiz de 20 é igual a raiz de 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2. Então, isso aqui é 2 raiz de 5. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 5. 8 divididos por 2, 4 raiz de 5. Racionalizo aqui, racionalizo aqui. Então, vai ficar 4 raiz de 5 divididos por 5. Ó. Foi Lamego que falou da última. O que ele fala na 16? Ele fala assim, os pontos A e B são vértices de um triângulo equilátero. Assim, a altura desse triângulo mede quantas unidades? Se eu pegar e pensar em um triângulo equilátero, o triângulo equilátero ele tem dois lados equivalentes, não é isso? Hein? Me corrijam se eu estou errado. Esse lado é igual a esse. Porém, a gente está pedindo aqui, o texto está pedindo a altura desse triângulo. A altura desse triângulo é exatamente essa reta aqui, ó. Certo? Ele quer exatamente esse cara aqui. Como é que a gente vai calcular isso aí? Uma coisa que a gente tem que lembrar lá da geometria é que a altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho que lembrar desse cara aqui. Senão, eu não resolvo a questão. Aí, o que ele falou? Ele disse assim, ó, os pontos A e B são os vértices de um triângulo equilátero. Assim, a altura desse triângulo mede. Veja bem, se esses pontos são os vértices, eu posso dizer, por exemplo, que esse aqui é o A, esse aqui é o B e esse aqui é o C, sendo que A e C vão ser iguais. A única coisa que eu preciso descobrir é exatamente a distância entre A e B. Então, o que eu sei? Distância entre A e B vai ser raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então, fica assim, ó. Eu gosto de botar assim, o ponto A, ele é igual a 3 e 2, não é isso? E o B é 7 e 5. Então, a gente sabe que a distância entre A e B vai ser, quem é o x? Né? O final vai ser, ó, 7 menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada.
Então, a distância entre A e B vai ser igual 7 menos 5, 2. Então, 2 ao quadrado mais 5 menos 2 vai dar 3 ao quadrado. Então, eu sei que a distância entre A e B vai ser 4 mais 9. Nossa, é isso mesmo? Raiz de 13? Raiz de 13? Que feio! Onde que eu errei aqui, então? Se não tem essa opção, tem coisa errada. Os pontos. Os pontos tem mais pontos. 7 menos 5? Então, mas... Ah, não, não é menos 5, é 3. Tá certo. Por que que eu botei 5? Pô, então tá errado aqui, ó. Então vamos... Viu? Tá vendo? Falei dessa vez. É, ó. É Ana tava humilde ali, não querendo falar nada, né, Ana? Então aqui vai dar 16, aqui vai dar 25, que aí vai dar 5. Aí tá certo. Agora sim, né, Ana? Aí qual vai ser a altura? Então a altura vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Tem essa resposta? Diz que tem. Tem. Ufa. Letra D. Entendeu? Questão 17 é do baricentro. Ó, a distância do baricentro. Aqui. Como é que a gente faz a questão do baricentro? Vocês lembram da questão do baricentro? X do baricentro é igual a x1 mais x2 mais x3 divididos por 3. Y do baricentro vai ser y1 mais y2 mais y3 divididos por 3. Aí a gente vai fazer aqui, ó, vai ficar 0 mais 2 mais 7 divididos por 3. Isso vai dar 9 divididos por 3, que vai dar 3. Aqui vai ficar 0 mais 4 mais 2 divididos por 3. 6 divididos por 3 vai dar 2. Aí, aqui que a gente tem que ter um cuidado, ó, porque ele falou assim, a distância do baricentro do triângulo até o eixo Y vale quantas unidades? Se a gente for pensar num eixo XY, esse que a gente tem que ter cuidado, as coordenadas são 3 para 2. Né? Então, o ponto é esse. A distância do ponto até o Y vai valer exatamente essa distância aqui, que é 3.